Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Cristiano, e estou fazendo uma série de vídeos sobre o esoterismo gnóstico. E o assunto que tratarei hoje, o tema de hoje, são as 7 dimensões da natureza. As 7 dimensões. O que seria então dimensões? O termo dimensão normalmente ele é usado para determinar o espaço das coisas, o espaço dos ambientes, as dimensões de um banheiro, por exemplo, que é o lugar onde eu estou, as dimensões de uma sala, as dimensões de qualquer objeto. Ah, e e, e para o assunto que irei tratar, esse termo vai se relacionar a frequências de locais existentes no planeta, na natureza e no cosmos. Dimensões vai representar agora localidades em espaços diferentes, espaços em que nosso cérebro, nossos 5 sentidos, melhor dizendo, não tem a capacidade de observação, de percepção, pelo menos por enquanto não desenvolvermos os poderes, as faculdades superiores, enquanto a nossa consciência, a nossa alma não evoluir e não despertar. Começamos então com mais um detalhe. A natureza, para se organizar, ela usa o número 7. Tanto é que a gente percebe que a gente sabe que o 7 está em várias coisas. Posso citar algumas que eu me lembro. As 7 dimensões da natureza, que é o tema do vídeo, né? Os sete chakras básicos que temos no corpo astral. As sete camadas do átomo. Que mais? As 7 notas musicais. As 7 cores do arco-íris. Os 7 dias da semana. E outra coisa, a parábola bíblica da criação do mundo fala que Deus criou esse mundo que vivemos em 7 dias. Ali está explícito, de forma simbólica, as 7 dimensões da natureza. Deus criou o mundo em 7. Deus criou o cosmos que vivemos, então, dividido em 7 dimensões, em 7 localidades, por assim dizer, para entendermos, 7 regiões. Então, o nosso mundo divide-se em 7 regiões diferentes. A primeira dimensão, a segunda dimensão, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. A primeira dimensão, a segunda e a terceira simbolizam o comprimento, a largura e a altura. Podemos então botar uma escalinha. A primeira é o comprimento, a segunda dimensão a largura e a terceira é a altura. Isso, o nosso cérebro humano, nossos 5 sentidos, principalmente a nossa visão, consegue perceber. Tudo que a gente observa ao nosso redor, todos os objetos que possuímos, que podemos tocar,
que podemos enxergar, a nossa visão percebe comprimento, largura e altura, sempre, em todos. Então, nós fomos preparados pela natureza para observar as coisas sobre esse aspecto, comprimento, largura e altura. Por isso, é dito pelos físicos que nós habitamos um mundo tridimensional. Nossa capacidade de percepção é apenas tridimensional. Mas isso não, o universo não se limita a só um espaço tridimensional. Existe um outro espaço chamado de tetradimensional, que é a quarta dimensão. A quarta dimensão, então, está mais acima, um degrau acima da terceira, e é o mundo etérico. O mundo que nas escrituras bíblicas e religiosas em geral foi definido como o mundo paradisíaco, o paraíso. A quinta dimensão onde se chama mundo astral ou a eternidade, dentro do linguajar esotérico. A sexta dimensão, que se chama no mundo esotérico de mundo causal, né? Que já começa, que é a primeira parte do mundo espiritual, vamos por assim dizer. A sétima dimensão é chamada de mundo átmico e búdico, porque ele é dividido em duas partes bem distintas. Atman e búdico fica na sétima dimensão. E tudo isso, todas as dimensões que eu falei agora, elas nascem daquilo que as religiões chamavam de Deus, mas que nós nesse momento chamaríamos de absoluto, ou a dimensão zero, o zero absoluto. A palavra absoluto representa aquilo que está abrangendo o todo, né? Então o absoluto é o todo, e quando tu pega esse todo, esse único, e começa a dividir em partes, tu começa a criar então categorias e dimensões. E quando essas dimensões retornam para o todo, passam a ser o absoluto, a dimensão absoluta. Até no mundo esotérico a gente ouve muito os termos dia cósmico e noite cósmica. Mahapralaya e... que daí é um termo em sânscrito, né? Bom, eu não vou me lembrar direito, então esquece o que eu falei. Mas enfim, o dia cósmico é quando existe o nascimento de um universo, como o nosso, nossa galáxia, por exemplo. E quando esse universo se recolhe para dentro do absoluto, é uma noite cósmica. Isso será bem esclarecido em vídeos posteriores. E também Samael escreveu em seus livros, então se buscarem a literatura samaeliana, irão entender com mais profundidade o que estou falando sobre os dias cósmicos e noites cósmicas. Mas assim, então o corpo físico e todas as células que compõem o corpo físico, os animais, os seres vivos, os objetos inanimados, por assim dizer, que a gente conhece, um banquinho,
uma caneta, um celular, enfim, são objetos que para nós estão na terceira dimensão. Esse faz parte do mundo tridimensional. Nosso corpo físico habita, então, o mundo tridimensional, né? Então, eu direi agora, vamos entender agora aonde estão as dimensões em nós, né? Então, o corpo físico nosso é tridimensional. Nós, como entidades habitando um corpo físico, estamos habitando também o mundo tridimensional, nos expressando para nossos semelhantes, para nossos amigos, companheiros, colegas de trabalho, através do corpo físico, através do corpo tridimensional. Mas também possuímos o corpo etérico, que para alguns é conhecido como a nossa aura, que é um corpo responsável por vitalizar o corpo físico. É uma segunda natureza do corpo físico, é uma contraparte do corpo físico. É o que gera calor e vida. É o corpo que recarrega as baterias físicas quando estamos dormindo. Então, esse corpo chama-se corpo vital, ou corpo etérico, no mundo do esoterismo. Possuímos também o corpo astral, que é o corpo responsável pelos nossos sentimentos e habita a quinta dimensão. E também na quinta dimensão nós temos o nosso corpo mental, responsável por nossos sentimentos. Que podemos dizer que no momento atual ainda não é propriamente um corpo solar, são corpos lunares. É uma semente para que futuramente torne-se realmente um corpo solar quente, espiritual de verdade, ao ponto de termos acesso completo a essas dimensões superiores. E na sexta dimensão nós temos a nossa essência, a nossa consciência, aquilo que nos dá a capacidade de perceber e armazenar informações sobre o mundo externo e interno e aquilo que temos de divino em nós. Que penetra então os outros corpos e se expressa até o físico. Essa essência é aquela que temos então que aumentar. São os 3% que hoje se manifestam e os 97% que estão engarrafados no ego. Assunto que eu já falei muitas vezes em vídeos anteriores. E também existe a essência propriamente dita, é a semente do corpo causal, que teremos que fabricar com o trabalho de transmutação ou magia sexual ou suprassexualidade. Isso será tratado em outros vídeos, que é o segundo fator de revolução da consciência. Lembrando que o movimento gnóstico propaga, divulga os 3 fatores de revolução da consciência, os 3 fatores básicos para que consigamos atingir a autorrealização profunda, a autorrealização íntima do ser. Ou seja, a perfeição, a espiritualização total, a iluminação. A sexta dimensão, na sexta dimensão está o nosso íntimo, o nosso Cristo e a nossa Mãe Divina. Aquela tríade, Pai, Filho e Espírito Santo, habitam a sétima dimensão.
É o mundo espiritual por completo. E a dimensão zero, o absoluto, está, vamos por assim, só um pouquinho, é onde habita então o nosso Pai imanifestado, vamos dizer assim. Da onde sai toda a nossa consciência, toda a nossa alma, tudo que nós somos. Então nós temos um Pai imanifestado e temos um Pai manifestado. O imanifestado é aquilo que não existe matéria, que está mais além do corpo, dos afetos e da mente, que está antes da criação, que faz parte de nós mesmos. Porque quando o universo nasceu, nascemos junto com ele, como chispa, como mônadas. E dentro do absoluto nós temos esse Pai imanifestado, que se desdobra no Pai manifestado, no nosso Espírito divino, por assim dizer. Mais uma coisa que precisamos entender, e tudo isso que estou falando, que estou classificando aqui nesse vídeo, é para que possamos entender a literatura esotérica, é para que possamos entender a doutrina gnóstica, principalmente, de forma mais clara. Quando estivermos lendo os livros, os autores desses livros, principalmente Samael, ele não se detém muito em algumas partes, em explicar em detalhes essas dimensões. Então, através dessas videoaulas, vocês que me assistem podem compreender melhor o que está escrito nesses livros. Bom, então o mundo tridimensional é governado, esotericamente falando, né? A gente não pode levar tudo isso ao pé da letra. Tudo aqui é simbólico, é representativo. Não quer dizer que seja exatamente como estou falando. Então, o mundo físico é governado por 48 leis esotéricas. O mundo tridimensional é governado por 48 leis esotéricas. E quanto mais próximo do absoluto iremos nos aproximando, menos leis governarão esse espaço. E quanto menos leis estiverem governando o espaço correspondente, ou seja, a dimensão, menos dor e menos mecanicidade vai existir, mais felicidade vai se ter. É semelhante ao que acontece no mundo físico. Quanto mais leis um país possui, mais desorganizado essa nação, as pessoas que moram nesse país são. E quanto menos leis um país possui, sinal de que aquela nação é uma nação mais educada, pois não precisa de tantas leis para que ela se organize. A organização acontece espontaneamente, naturalmente. E a natureza não é diferente. Nas dimensões mais densas, enfim, nas dimensões mais densas, que nem a dimensão tridimensional, o mundo tridimensional, de comprimento, largura e altura, é regido por 48 leis, é um número enorme de leis. Então a mecanicidade, a dor, o sofrimento é muito grande. Agora, no mundo etérico, no paraíso,
o número de leis diminui pela metade. Na dimensão onde o nosso corpo etérico habita, nosso corpo vital habita, nossa aura habita, o número de leis cai pela metade, cai para 24. Então, isso significa que lá a mecanicidade e a dor é menor. A densidade material também é menor. O mundo dos sonhos e dos pensamentos e das emoções, que é chamado de aqui o mundo da eternidade, a quinta dimensão, né, onde nós temos o nosso espectro astral e mental, que a gente costuma chamar de corpo astral e corpo mental, mas que para nós, perdão, só um minutinho. Muito bem. Para nós, estudantes esoteristas, gnósticos, o mundo astral que é o mundo dos sonhos, das emoções, dos pensamentos, é governado então por 12 leis. Sendo assim, a dor e a mecanicidade diminuem ainda mais. Inclusive, a gente sabe que a gente, através dos nossos sonhos, as nossas experiências oníricas, coisas incríveis acontecem. A gente pode voar, pode atravessar paredes, pode moldar objetos com a força do pensamento. Enfim, pode se deslocar de um continente ao outro, de um planeta ao outro, por exemplo, muito rapidamente, com a força do pensamento. A sexta dimensão, o mundo causal, o número de leis cai para 6 leis, pela metade de novo. Então, a mecanicidade, a dor, o sofrimento é muito pequena. O mundo causal, com 6 leis, já existe um grau de felicidade, um grau de satisfação para quem habita esse mundo, essa dimensão muito grande. E normalmente... Opa, só um pouquinho. Estou me ajeitando aqui. E normalmente os grandes iluminados, os grandes deuses habitam esses locais. Quem já trabalhou muito profundamente sobre si mesmo, quem despertou consciência, quem criou seus corpos solares por completo através do terceiro e do segundo fator. Aliás, praticando os 3 fatores em conjunto, pode ganhar o direito de viver nessas dimensões superiores. Inclusive, pode ganhar o direito de viver no mundo átmico. Esse mundo átmico, essa dimensão átmica, que é a 7ª dimensão, aonde apenas 3 leis regem essa dimensão, esse local da natureza. Com essas 3 leis, reina uma felicidade imensa. Nossas 3 forças básicas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habitam ali.
E após isso, o absoluto, onde reina uma lei única. Uma única lei que os esoteristas práticos, que nem Samael Aun-Weor e muitos outros mestres, afirmam que reina a lei universal do amor, e somente essa. Então, vamos lá de novo, só para relembrar e fixar o conteúdo. A natureza divide-se em 7 grandes dimensões. Claro que dentro dessas dimensões existem outras subdivisões, mas o básico é isso, 7 dimensões. A primeira, a segunda e a terceira correspondem ao mundo físico que conhecemos. Comprimento, largura e altura. Nosso corpo físico, então, é tridimensional e é governado por 48 leis. O mundo etérico, onde possuímos o nosso corpo vital, ou também chamado de corpo etérico, a nossa aura, é governado por 48 leis. O mundo astral, onde possuímos o corpo astral e mental, é governado, então, por 12 leis. 12 leis, né? O mundo etérico por 24, o mundo astral, a quinta dimensão, é governada por 12 leis. Lembrando que o mundo etérico é a quarta dimensão, o mundo astral a quinta. Depois, a sexta dimensão da natureza, que é aonde futuramente possuiremos um corpo causal, se trabalharmos para isso. É o local onde a nossa essência, a nossa consciência está. E podemos dizer que é a nossa essência. Nossa essência, ela habita e ela é um ser da sexta dimensão. É uma entidade da sexta dimensão. Uma força vibracional sexta dimensional, vamos dizer assim. E lá é um mundo governado por 6 leis. O mundo átmico, que seria a sétima dimensão, então é governado por 3 leis, aonde se compõem, se desdobram nossa mônada, que são a nossa tríade superior, nossa tríade divina, que compõe-se do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a religião cristã. Outras religiões chamam essa tríada com outros nomes. Por exemplo, para os egípcios é Brahma, Vishnu e Shiva. Na Índia, a trindade é chamada de... Perdão, eu me equivoquei. Na Índia, sim, na Índia que se chama Brahma, Vishnu e Shiva. A trindade. E no Egito chamava-se Ísis, Osíris e Horus. Então, todas as grandes religiões que já existiram no mundo sempre defendem uma trindade. O universo em si começa com as 3 leis. Ele sai do absoluto e se desdobra em 3. E as 3 em mais 3 e assim por diante. Representando a família. Né? Como que um pai e uma mãe, unidos sexualmente, podem ter o potencial de criar o filho. Que é uma terceira força. E na natureza funciona, na natureza macro funciona da mesma maneira. Como em cima e embaixo. Já dizia lá os profetas, os mestres gregos, os filósofos gregos, e todas essas dimensões que citei
podem ser experimentadas, podem ser comprovadas por nós se praticarmos exercícios esotéricos com o intuito de conhecê-las. Um dos exercícios básicos para se conhecer o mundo da quinta dimensão, da quarta e da quinta, é a técnica do desdobramento astral consciente. Aquele que conseguir se manter consciente no mundo dos sonhos, enquanto o corpo físico dorme, que manter essa consciência de vigília que possuímos e não ficar sonhando, ficar alerta, conhecerá como funciona e como é esse mundo da quinta dimensão. Conhecerá as leis, perceberá que lá não existe a lei da gravidade, perceberá que lá não existe a diferença entre frio e calor aqui do mundo físico e outras coisas mais. A sexta dimensão podemos experimentar quando atingimos o que os orientais chamam de Samadhi ou Satori, que é o estado de iluminação ou de consciência alterada, conquistado através da meditação profunda, da meditação transcendental. Então, quem pratica a meditação profunda, com muita dedicação, tornando-se um atleta nesse exercício, o dia chegará que conseguirá então experimentar a sexta dimensão, o mundo causal. Despertará a sua consciência. E talvez conseguirá ir mais fundo ainda, conhecer a sua tríada, o mundo búdico e átmico, o mundo da sétima dimensão. Então, as dimensões estão dentro de nós, as dimensões estão fora de nós, na natureza, e elas podem ser experimentadas por nós diretamente. Porque o que estamos aprendendo através dessa videoaula, através dos livros esotéricos de Samael e de outros autores, é muito interessante, é muito instigante, desperta a nossa curiosidade, mas não basta, isso são apenas teorias. E teorias são raciocínios, são memórias que quando formos desencarnar, essas teorias acabam se perdendo. Pois na outra existência teremos que formar outra personalidade e vivermos outras experiências, as quais não lembraremos mais das teorias desta existência. A única coisa que realmente nos fará lembrar da vida presente é o trabalho esotérico com os 3 fatores, é a autoobservação psicológica, a morte do ego, dos defeitos, dos erros psicológicos e principalmente também a meditação. A consciência desperta. Aquilo que conquistarmos de consciência desperta, aquilo que despertarmos de consciência em nós, iremos levar para uma existência futura. Ou seja, esses são os frutos celestes. Bom, eu acho que era isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Boa noite a todos. Paz inverencial.